Falar do Santiago Dantas e das reformas de base tem algumas facilidades e algumas complicações. As facilidades, obviamente, porque esse tema das reformas de base estão sempre presentes no todo o debate da época, desde o final dos anos 50 até o golpe militar. Então é o tema do momento. Quer dizer, quais são... Estamos nos desindustrializando e qual que é o impacto dessa... Como fazer esse processo de desenvolvimento, de industrialização, de modernização, de avanço, chegar às camadas populares. No fundo é isso. Esse é o grande drama, essa é a grande questão. Quer dizer, não basta só o desenvolvimento econômico, tem que ter também o desenvolvimento social. Tem que também tirar a população das condições miseráveis em que vive. Então esse obviamente é o tema da vida do Santiago Dantas, do Celso Furtado, do ministro Amino Afonso, de todo mundo que atuou naquele período no sentido de tentar promover determinadas mudanças e transformações na sociedade brasileira. A dificuldade é que justamente facilidade é essa, eles estão presentes a todo tempo, mas são raros os momentos em que o Santiago Dantas fala especificamente das reformas de base propriamente ditas. Tem um momento emblemático, mas depois, obviamente, ele acaba indo para o Ministério das Relações Exteriores, aí vai se preocupar mais com as questões de política internacional, que o ministro Amino falou, e o Samuel Pinheiro Guimarães também tão bem explicaram aqui. Depois ele vai para o Ministério da Fazenda. Aí ele volta com essa questão, mas já num outro contexto. Como o ministro que negocia o documento onde estão parte dessas reformas propostas, que é o plano trienal que o Celso Furtado vai elaborar. E que fracasso. E aí, na verdade, o que ele vai tentar fazer, o ministro Amino deu de novo seu depoimento essencial para nós aqui, é tentar salvar, numa articulação política final, o governo de um embate político que não necessariamente terminaria bem e que efetivamente como não terminou bem. Então, as reformas já não estão propriamente no centro do discurso dele, embora obviamente sempre estiver no centro da preocupação dele. Mas o Santiago Dantas, especificamente em relação à reforma de base, é isso que eu gostaria de chamar a atenção, ele vai falar no seu primeiro discurso, assim que ele assume o mandato de deputado federal, em 59, é um discurso feito em duas partes, um em 30 de março de 59 e outro 1º de abril de 59. Aliás, as datas emblemáticas, né? 5 anos antes É curioso, 5 anos antes ele fala das reformas de base, 5 anos depois vem o anti-reforma de base. Mas, enfim, o Santiago Dantas assume e já fala a partir de uma entrevista que o Jango tinha dado a uma revista, falando das reformas necessárias, né, que o PTB deveria apoiar. E o Santiago então falou: eu vim aqui para esclarecer essa entrevista e dizer quais são as reformas que o PTB apoia, seguindo que tem que ser além do que o governo Juscelino está propondo, está fazendo a modernização do país, nós apoiamos, está fazendo a industrialização, nós apoiamos, agora temos que pensar além disso. Né? E ele vai chamar a atenção, e é um discurso um pouco distinto da reforma de base a partir de 62, 63, ele vai chamar a atenção para 3 pontos. Ele vai dizer que as reformas de base são 3, basicamente. São 3 grandes eixos de mudança. O primeiro é o da reforma agrária, que é sempre o núcleo de toda discussão de reforma de base. E Santiago Dantas fala: é um absurdo que a nossa população vegete na miséria enquanto as terras estão aí abandonadas, sendo usadas para especulação, sendo usadas não em benefício da sociedade. E quando ele vai falar de reforma agrária, e por que o discurso dele é em 2 partes? Porque ele começa a falar, e quando ele fala em reforma agrária, vem todo mundo, como o ministro Almino mencionou, todo o ódio do Congresso cai em cima dele. Né? Então vem Carlos Lacerda, Adalto Lúcio Cardoso, toda a UDN cai em cima para começar a questionar ponto por ponto nos apartes do discurso, e ele acaba
deixando, deputado de primeira viagem, né? Acaba deixando todo mundo fazer a parte, quando ele vai ver, acabou o tempo dele de fazer o discurso. Ele tem que retomar na sessão seguinte, que vai ser 2 dias depois. Mas nesse ponto, nesse debate, o que é interessante, ele vai falar da reforma agrária, vai defender a ideia da distribuição de terras, e ele é muito esperto. O que ele vai dizer? Ele falou, não, a reforma vai começar a contar exemplos, vai falar, o grande exemplo é a Itália. Afinal, um governo democrata cristão fez reforma agrária, por que nós não podemos fazer também? Ele não vai usar exemplo da China, da Rússia, ele vai falar, não, a Itália fez, por que a gente não pode fazer também? A França fez, por que a gente não pode fazer também? Ele vai usar os exemplos dos países europeus, especialmente, como modelos de política social avançada. E nesse debate que é interessante, tem uma fala aqui, principalmente para nós aqui na Faculdade de Direito, que o Adalto Lúcio Cardoso, que também era jurista, questiona assim, mas o senhor, catedrático de Direito Civil da Faculdade Nacional de Direito, do Brasil, quer dizer, então, que o senhor agora vem defender reforma agrária? O senhor é contra? Você não sabe o que é o direito de propriedade? E aí o que o Santiago Dantas fala? Eu sei, justamente por saber o que é o direito de propriedade, que eu defendo o que está na Constituição, que é a função social da propriedade. Quer dizer, que é uma lição que muitos até hoje, inclusive nessa faculdade, ainda não aprenderam. Né? Que a propriedade está vinculada à sua função social. Isso não é nenhuma novidade no ordenamento brasileiro, aliás, desde a Constituição de 34. Né? Então vai fazer mais ou menos 80 anos que isso está aí no nosso ordenamento sem nenhuma concretização. Mas, enfim, o Santiago vai começar, ou seja, ele vai começar a ser contestado e começa o argumento jurídico, incluir o argumento de autor, não, tanto eu sei que eu estou falando o que é, né? Para defender a reforma agrária. E, terminada a exposição sobre o que é reforma agrária, ele fala, bom, agora temos outras 2 reformas, que o PTB defende, que tem que ser as reformas estruturais, por isso são reformas de base. Talvez seja um dos primeiros a usar a expressão reforma de base. A segunda é um tema que também está em debate nessa época, no começo de 59, um dos principais temas em debate do Congresso, é a questão da federação, é a questão da desigualdade regional. E vai defender, não por acaso que o governo tem, o presidente Juscelino apresentou uma operação liderada por Celso Furtado, a Operação Nordeste, e que vai tentar resolver a questão regional, que é a criação, e que está sendo debatido na época, a criação da Sudene. A lei da Sudene é de junho de 59. Então está bem no auge, no ápice do debate sobre a elaboração da legislação que vai criar a Sudene. Vai falar, esse é um absurdo num país como o Brasil, só uma parcela dos habitantes em determinados locais geograficamente privilegiados receberem os benefícios do desenvolvimento e da industrialização. Isso tem que ser distribuído para todos. E a Operação Nordeste, que depois vai ser a Sudene, né, vai se concretizar no projeto da Sudene, é uma das principais formas de organizar a política brasileira para que o desenvolvimento seja igual e homogêneo o mais homogêneo por todo o país. Então, primeira reforma de base fundamental é a reforma agrária. A segunda, a política de desenvolvimento regional. E a terceira é algo que nem sempre aparece no discurso sobre reforma de base, mas não é estranho que seja Santiago Dantas quem trate, que vai falar, é o problema da estabilidade monetária, mas não no sentido ortodoxo, sentido, vamos controlar rigidamente a estabilidade monetária, que vai ser o discurso dominante de determinado tipo de economista. Mas no discurso de estabilidade monetária, no sentido de estabilidade do custo de vida, para que a população não sofra com os aumentos abusivos de preços. E para isso ele propõe, temos que ter uma legislação que fiscalize os bancos, vai propor o controle sobre os bancos, uma tentativa de controle de regulação sobre os bancos, e precisamos de, entre várias medidas, de medidas que impeçam o abuso do poder econômico, que impeçam, que garantam o abastecimento, que impeçam a alta de preços. Inclusive tem aqui no Congresso, ele vai dizer, um projeto de lei que está tramitando, né? Daqui o Mário Cabral, que é especialista no assunto,
que não me deixa mentir, fez uma tese sobre isso, que vai ser, depois de 62, aprovada a primeira lei antitrust do Brasil. Assim, uma lei antitrust cuja lógica não é a lógica que a gente escuta hoje quando vai falar de concorrência, defesa da concorrência, competitividade, não sei mais o quê, e não, porque é preocupado com o mercado como se fosse uma coisa em si. Mas, na verdade, a preocupação da lei antitrust é antitrust no sentido de ser uma lei que vai tentar se preocupar com as questões do abastecimento, do fornecimento, do custo de vida e proteção do capital nacional em relação ao capital estrangeiro. Afinal, quem é o trust? Né? O nome já diz. É a grande multinacional que está vindo e abusando do seu poder econômico aqui dentro. Então, o Santiago Dantas, o que é um paradoxo ao mesmo tempo, não é como grande advogado, como grande profissional, ele atuava nesses setores, ele conhecia melhor do que ninguém como funcionavam os bancos, como funcionavam as grandes empresas internacionais, né? Afinal, ele trabalhou para várias delas e conhecia o seu funcionamento. E no seu primeiro discurso vai chamar a atenção, olha, temos aqui 3 núcleos de problemas. O problema agrário, o problema regional e o problema, vamos dizer assim, da vida urbana, do dia a dia, do custo de vida, do abastecimento, do fornecimento de serviços, da garantia, né, de uma estabilidade monetária no sentido de estabilidade das relações entre as pessoas, não no sentido de economia equilibrada no sentido ortodoxo. Esse discurso do Santiago Dantas, ele acaba se tornando emblemático, porque a partir dele que se vai se articular toda a discussão sobre as chamadas reformas de base. Essas reformas vão ser ampliadas, não vão ficar só nessas do Santiago Dantas, né? A reforma, conforme vai se desenvolvendo os debates, né, e vão entrando outros atores, e aí tem a Frente Parlamentar Nacionalista, tem os economistas e os técnicos nacionalistas do governo, vai ter a miríade de organizações políticas da esquerda, seja nos partidos políticos, seja na sociedade organizada, movimento estudantil, movimento artístico, cultural, toda aquela efervescência do início dos anos 60, que vai começar a exigir justamente a mudança do ritmo do desenvolvimento, no sentido de que deve-se continuar a industrialização, deve-se continuar a construção da infraestrutura do país, mas que essa industrialização e essa infraestrutura também tem que gerar efeitos positivos para a maioria imensa da população. Ou seja, o chamado reformismo social não pode ser deixado de lado em relação ao processo de desenvolvimento. E aí vai se ampliar da reforma agrária, vai se passar para a reforma urbana, vai se falar da reforma universitária, da reforma bancária, da reforma política, da reforma administrativa, reforma da empresa, como lembrou o Missão Mina Afonso. Tem uma série de reformas básicas, essenciais, e que vão ter parte delas incorporadas no que o Otávio Ianni, não o Ottaviani, o Otávio Ianni, né? Faz chamar o documento talvez mais completo da síntese do projeto nacional desenvolvimentista, que foi o Plano Trienal, que vai ser elaborado pela equipe de Celso Furtado, que o Santiago Dantas vai tentar implementar, vai fracassar, como disse muito bem o Alexandre, mais na falta de apoio externo do que interno, e que, apesar da não aprovação do Plano Trienal, da não implementação do Plano Trienal, apesar do fracasso do Santiago Dantas no Ministério da Fazenda nesse sentido, vai continuar sendo o norte do governo, inclusive da tentativa do governo resgatar a força política que vai se mostrar com os comícios que o Jango pretendia fazer por todo o país, cujo primeiro foi o comício, né, do famoso comício de 13 de março de 64, na Central do Brasil, em que
A primeira das reformas, a reforma base, que é a reforma agrária, vai tentar ser implementada de um jeito ou de outro, com duas medidas, e que eu não consegui achar nenhuma indicação da participação direta, mas não tenho dúvida que teve participação direta do Santiago Dantas na elaboração desses documentos, que é a mensagem presidencial pedindo a reforma da Constituição de 46, que a Constituição de 46 impedia a reforma agrária e a reforma urbana ao exigir a indenização em dinheiro por qualquer tipo de desapropriação e não em títulos, né? Então, pedindo a mudança do texto constitucional, né? Para os títulos da dívida pública. E o decreto que o Jango assina no 13 de março de 64, desapropriando para fins de utilidade pública e utilidade social as margens das rodovias, dos açudes, das vias de transporte para fins de efeitos de reforma agrária. Obviamente, ao tomar essa decisão, o presidente, cuja conspiração já andava e já estava bem estruturada, vai acelerar, né, o andamento do processo. Os setores ligados ao grande latifúndio vão surtar completamente, né? E essa tentativa de reorganizar a base a partir de determinados pontos. A reforma agrária era da Comissão Central da Programação dos Comuns, cada um ia ser uma reforma diferente, que ia ser feita alguma medida para tentar ser implementada, forçando o Congresso a tomar, né, a ter que debater e tomar decisões favoráveis às reformas. Mas, enfim, apesar disso, né, todos sabemos como terminou essa tentativa. Terminou com o golpe militar de 1º de abril de 64, que usa, né, que é curioso até, que embora seja absolutamente contrário a tudo o que vai ser proposto nas reformas de base, ele é feito contra as reformas de base, para que elas não sejam implementadas. Aliás, reformas essas que não foram implementadas até hoje no país, né? Apesar da Constituição democrática, apesar de tudo, continua à espera de serem implementados. Que é contra as reformas de base, que é contra o que Santiago Dantas pensava e defendia. Santiago Dantas não entra na lista dos caçados, da primeira lista, porque já estava doente, então foi um gesto, entre aspas, de humanidade, talvez, dos militares, que, tá bom, ele já está doente mesmo, então não é mais problema, ele não está mais no centro da política, do palco, né? Então vamos caçar os outros e deixa ele lá, né? Ele vai falecer logo depois, ainda em 64. Mas o que é curioso, o nome Reformas de Base era tão importante, tão famoso, tão presente, que os militares, ao propor uma série de medidas de reforma das instituições que eles tomam de assalto no país, como a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma orçamentária, a reforma bancária, quando cria o Banco Central, assim, eles vão chamar todos esses projetos, que vai ser o PAEG, né, o Plano de Ação Econômica do Governo, cujo subtítulo é Reformas de Base. Ou seja, eles vão tentar roubar o país e vão tentar roubar também o nome, né, a expressão Reformas de Base, para fazer justamente o contrário do que foi proposto pelo nacional-desenvolvimentismo, e particularmente tentar se articular através da atuação de homens públicos como do tamanho e da importância de Santiago Dantas. Eu acho que o que é interessante, a Léa lembrou do texto do professor Fábio Comparato, que é em homenagem a Santiago Dantas, e a ideia é que no fundo o professor Comparato está tentando dar a ideia do direito econômico como um direito, vamos dizer assim, puxando sardinha para o nosso lado, inovador, transformador, né? Eu acho que essa é a ideia
básica, e quando se lê os textos de Santiago Dantas, seja os discursos, seja os pareceres, sejam quando você vê as suas aulas transcritas, né, no programa de Direito Civil, o que se percebe é justamente isso. Uma pessoa, um jurista e um homem com consciência política que tem perfeita noção não só do manuseio técnico dos institutos jurídicos e da doutrina jurídica, mas não usa isso por si só, para si mesmo. Pelo contrário, pensa e está antenado com a doutrina mais moderna, com a doutrina mais avançada do seu tempo, porque aqui a gente fala que as coisas chegam atrasadas, que é uma mentira. As coisas aqui chegam na mesma hora, né? Não tem nada, né? Aqui as ideias não chegam depois, elas chegam junto, né? E Santiago Dantas faz parte de uma geração de juristas que estava totalmente antenada com as ideias do seu tempo e que consegue trazer essas ideias para a construção de soluções para os problemas brasileiros. O que é algo que talvez, depois de 64, as nossas faculdades de Direito tenham esquecido um pouquinho. Que a função, talvez, do grande jurista, como foi Santiago Dantas, seja justamente essa. Refletir sobre o Brasil e tentar trazer, dentro todo as soluções mais diversas possíveis e imagináveis, soluções que deem conta, efetivamente, dos problemas brasileiros. E Santiago Dantas era isso. O jurista que se preocupava com o Brasil e que em resolver os problemas brasileiros e, particularmente, de como melhorar as condições de vida da população dentro de um processo de expansão que o país vivia, de modernização e de desenvolvimento, para que essa população não ficasse à margem desse processo, como infelizmente depois de 64 acabou ficando e está ali até hoje esperando alguém para resolver isso. Muito obrigado. Gostaria de agradecer porque, na verdade, o que a gente está querendo com isso é, como já foi dito aqui algumas vezes, olhar para o nosso passado, poder sonhar o nosso futuro e poder construir isso aqui no presente.